Bem, sejam todos muito bem-vindos a mais esse podcast. E aqui hoje a gente tem a honra de receber uma pessoa que nem precisa apresentar, né? Acho que todo mundo da suinocultura já conhece, Tom Kramer, médico veterinário e ex-presidente da Associação Brasileira de Veterinários Especialistas em Suínos, a Abraves do Paraná, agora é vice-presidente, e está dando a honra de estar aqui com a gente, dividindo um pouquinho do tempo com a gente, e vai dividir com certeza muito conhecimento. Obrigada, Tom. Oi, Inês, é uma satisfação estar com vocês. Obrigado pela oportunidade. É uma honra sempre conversar contigo. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir extrair muita coisa boa hoje também aqui para os ouvintes. Tom, a gente tem uma responsabilidade muito importante hoje, que é de falar sobre o encontro regional da Abraves do Paraná, mas não tem como te receber e não aproveitar, como eu disse, para extrair muito mais de ti. Tu é uma pessoa que conhece muito das pessoas, né? E como é bom te ouvir falando sobre isso, assim, de verdade, de coração, é inspirador te ouvir. Eu já, inclusive, fui pesquisar sobre escoteiros, eu já estou planejando com o Pedro, já tem várias coisas, assim, que aprendi contigo Muito bom. nessas palestras. E aí eu queria falar contigo sobre carreira, sobre pessoas, um pouquinho, e depois a gente conversar sobre a Abraves, que também é um momento especial para estar perto das pessoas, né? De novo, uma sensação boa. E especialmente nesse momento, né? Depois de todo esse tempo de reclusão, vai ser muito legal poder reunir o pessoal de novo. Vai, com certeza. Porque a gente trabalha, mas a gente faz muitos amigos, né? Então, ter essas oportunidades de rever as pessoas, estar junto, vai ser muito importante. Tom, eu sou prof, né? E uma das coisas que eu me questiono muito, assim, no meu dia a dia de prof, é sobre como está sendo a formação dos alunos, né? Como a gente está contribuindo, de fato, para que os alunos que saem, né, novinhos de dentro da faculdade ou da pós-graduação, eles estejam, não digo apenas atendendo a exigência do mercado, né? Porque parece meio frio isso, mas eles estejam preparados para tudo que eles vão viver dentro, né, dos desafios que as profissões, né, vão impor para eles. E uma das coisas que eu me questiono muito é se a gente dentro da universidade não está preparando demais os veterinários, os agrônomos, os zootecnistas para trabalhar com bicho, com animais, com suínos, e um pouquinho menos, ou não preparando, para lidar com as pessoas. Eu queria ouvir tua opinião sobre isso. Inês, é interessante essa pergunta, porque hoje de manhã eu estava conversando com outro colega seu, professor, a respeito de um programa de pós-graduação, né? E ele estava fazendo consultas a diferentes profissionais, né? E a pergunta dele foi muito parecida com esse teu comentário, né? E eu tenho uma citação que está presente, circula aí pelas redes sociais. Eu não sei quem é o autor original dessa frase, mas que diz que nós somos contratados pelo currículo e somos demitidos pelas atitudes, né? E isso tem muito a ver com o que você comentou, né? Nós temos uma preocupação muito grande de fazer um bom curso, de fazer uma especialização, MBA, mestrado, doutorado, e esquecemos que para aplicar esse conhecimento há a necessidade das relações entre as pessoas, né? A gente vê muito profissional em início de carreira, quando vai trabalhar com a suinocultura, muitas vezes ele ingressa na agroindústria como extensionista. E pela dificuldade de ter essa relação com as pessoas, seja porque não se preparou ou seja porque não foi preparado, ele acaba sendo um preenchidor de planilha, fazedor de checklist, e esquece o propósito de estar ali naquela função de extensão de conhecimento, né, de compartilhar o conhecimento em prol de um benefício daquele com quem está se relacionando. Então, de fato, nós temos preparado bons técnicos e deixando de preparar boas pessoas. Isso é fato. E o que a gente faz para melhorar? Essa é uma pergunta também bem difícil, né? Na sua opinião, assim, o que a gente pode fazer? Ou o que os profissionais que estão chegando agora para o mercado e que estão sentindo talvez essa limitação
podem fazer para melhorar? O momento que nós vivemos talvez seja um complicador, né? Porque muitos estão em isolamento. Você está vivendo isso na universidade com os alunos 2 anos afastados. Então a gente tem lido notícias de que as crianças que estão ingressando agora no colégio estão sofrendo de distúrbios de socialização, né? Então é complicado. Some-se a isso, e aí entra muito da minha opinião, né, nessa discussão, que nós vivemos numa era tecnológica, muito do escrever, né? Por exemplo, falar ao telefone, conversar pessoalmente, olho no olho, tem sido difícil, né? Então, e isso tem a ver com o momento, tem a ver com a ansiedade que nós estamos vivendo crescente. Estudos mostram que o Brasil figura entre os países em que a população é a mais ansiosa. Nós estamos entre os países cuja população, entre os 5 maiores países que têm a população mais ansiosa. E isso é um complicador nesse desenvolvimento, né, nesse cuidado. E aí, quando a gente pensa nessa ânsia de fazer, de ser, de realizar, nós esquecemos do tempo necessário para o desenvolvimento e também esquecemos da responsabilidade que cada um tem neste desenvolvimento. Seja eu mesmo, no meu autodesenvolvimento, em entender as minhas deficiências, as minhas oportunidades de crescimento, ou seja, aquele que convive comigo, seja o meu gestor, seja o meu professor, o meu mentor, no sentido de me orientar, né? Então, o primeiro ponto para a mudança, né, é você escolher mudar. E aí, esse é um grande desafio, né? Nessa ansiedade de querer fazer as coisas ou de querer ser, né, especialmente estimulado pelas redes sociais que mostram algo idealizado que não necessariamente é verdadeiro, né, nós queremos atalhos. E os atalhos não são fáceis, né, nem sempre levam para o melhor lugar, né? Então, passa aí a entender o que eu quero, né? Esse talvez seja o principal ponto para iniciar esta mudança, este desenvolvimento. Meu orientador dizia, eu tive um excelente orientador, o professor Paulo Lovato, a gente conversava muito, e uma coisa que ele sempre falava é muito parecido com o que tu disse, que é, se a gente não planejar, né, se não partir da gente o planejamento da carreira, a gente vira coadjuvante, né, na própria carreira, muitas vezes, ou você vai fazer o papel que é importante para a carreira de outra pessoa, né, você pode se encaixar muito bem ali ajudando outra pessoa, mas talvez não se ajude, né, muito interessante isso. Lembrei dele. Não, e é fantástico essa tua observação, porque exige esforço, né? O crescimento exige esforço, né? Desenvolver algo novo exige esforço. E a gente não quer. O esforço dói, o esforço cansa, né? O esforço esgota. E a gente quer, muitas vezes, soluções simples para tudo, né? Então, hoje, vindo para cá, né, estava pensando sobre por que a gente é assim, né? E aí, eu pensando, por exemplo, entre assistir um filme e ler um livro sobre a mesma história, vou pegar um exemplo, Senhor dos Anéis, né? Entre assistir o filme Senhor dos Anéis e ler o livro, assistir o filme é muito mais cômodo. Você senta no sofá, pega o teu balde de pipoca e vai assistir aquilo ali. É confortável, exige pouco esforço. Agora, você ler a trilogia, ela demanda atenção, demanda o esforço cognitivo da leitura, demanda da imaginação para você vivenciar aquela cena. Então, isso talvez esteja relacionado com essa situação de nós querermos as coisas fáceis, né? Seja para assistir um filme, seja para alcançar o sucesso, né? Mas a gente sabe que não é assim que acontece.
É. E as redes sociais, elas realmente têm um papel muito grande nesse né, idealização de um cenário maravilhoso, né? E hoje, inclusive, eu li isso no próprio LinkedIn, que às vezes a gente acaba pensando mais rede social, sei lá, viagem, restaurante, né? Uma coisa. O LinkedIn também tem isso, né? Você normalmente não entra lá para reclamar da tua vida profissional, você entra lá para postar coisas positivas, prêmios, coisas legais, né? E às vezes você gastando muito tempo ali, ou usando o teu tempo ali dentro, você pode também criar essa sensação de que a tua carreira está parada, né? De que você é o único que não está conseguindo crescer, que os teus pares estão recebendo prêmios e você não, né? Esse comparativo é sempre muito, muito doído, eu acho. Ninguém mostra o seu lado ruim, né? A natureza é assim, né? O animal que está machucado, ele não vai se expor ao predador, né? Porque vai ser atacado, né? Então, e nós somos assim também. Nós queremos mostrar as coisas bonitas, né? Então, mas a gente não vive só de coisas bonitas, né? A vida não é assim. E esse é um ponto legal. Você comentou da minha participação no Sinotalks, né? E eu lembro que há 2 anos, se não me engano, eu comentei sobre, eu falei sobre a confiança, né? E eu falo sobre a autoconfiança. Você reconhecer as suas fragilidades é importante para você poder ir além, né? Então, seja para eu buscar um novo conhecimento, ou seja para eu perder peso, né? Ou seja para eu melhorar como pessoa. Reconhecer isso é importante. E aí isso você não vai ver na rede social, né? Isso você vai ver olhando-se no espelho, né? Entendendo que eu preciso mudar. Uhum. Há alguns anos eu fiz um curso de autoconhecimento que eu sempre que posso eu recomendo, que se chama o Processo Hoffman. E lá nós ganhamos um adesivo, ganhou um adesivo e que dizia assim: a transformação começa em você, né? E essa transformação, ela que começa em você, vai ter uma exposição, vai ter um reflexo naquele meio em que você convive, na sua família, nos seus colegas, e isso é perceptível, né? E nesse mesmo curso, eu adotei uma frase que diz que você é 100% responsável por 50% do relacionamento, e qualquer relacionamento. Então, nessa nossa relação aqui, será que eu estou dando o meu 100%? Né? Aí nós garantimos que metade da relação ela está acontecendo perfeitamente. Só que aí é muito mais fácil a gente reconhecer a falha do outro do que a nossa. E esse não reconhecer a nossa falha e tentar encontrar culpados para o teu insucesso no outro, parece que torna tudo mais fácil, mas é como empurrar o problema com a barriga, né? A situação não vai mudar, né? O cenário não vai mudar se você não entender que a mudança depende de você. Uhum. Muito bem. É verdade. Uma coisa que você comentou algumas frases atrás, eu queria fazer um gancho aqui, que eu acho que também é um sentimento muito comum dentro da universidade, entre os alunos que estão naquele finalzinho de curso, vivendo ali toda a ansiedade de planejar a próxima etapa da vida, né? Que é o medo. Medo de errar, medo de ser julgado, medo de fazer errado mesmo, de não saber lidar com algum problema importante que vai encontrar do outro lado, né, quando sair do portão da universidade. E eu acho que isso tem uma relação importante até com a primeira pergunta, né? Talvez a gente tecnicamente esteja preparando muito bem esses alunos, mas a inteligência emocional, as capacidades gerenciais, né, todas essas outras capacidades tão importantes quanto, talvez elas não estejam dando a segurança para o aluno, né, de que ele vai ser capaz. Sim. E eu não sei o que falar para eles normalmente sobre isso. Eu sempre digo, não, vai lá, vai dar certo, né? Tenta dar um olhar positivo, mas como é que a gente vence esse medo de enfrentar o que está ali do ladinho, né? Esperando por você, aquele desafio que está te esperando do outro lado da formatura? De errar. É fantástico. E eu tenho conversas sobre isso com as minhas filhas, né? Eu tenho 2 filhas adolescentes, uma de 15 e uma de 13 anos.
Elas, como todo adolescente gosta, ou a grande maioria dos adolescentes gostam de ir em parques de diversões. E eu, até meus 35 anos, talvez, eu nunca tinha andado numa montanha-russa por conta do medo. E aí, nós fomos com as filhas num parque de diversões e aí tava aquele negócio, vamos papai, vamos na montanha-russa. E você quer ser um bom exemplo, né, para aqueles que te seguem. E aí eu pensei, eu tenho que ir, né, na montanha-russa. Mas o medo do desconhecido, ele é uma barreira, né? E aí, por fim, eu fui. E eu cheguei à conclusão que uma vez por ano, pelo menos, eu tenho que ir numa montanha-russa. Porque superar o medo, ele é um exercício, né? É um exercício de entender as dificuldades e ir além. E é mais fácil você se preparar, você superar o medo quando você se prepara, né? Então, no caso da montanha-russa, qual é a minha preparação? Eu sei que a montanha-russa dura lá 1 minuto, 1 minuto e meio. Então, eu sei também que depois daquele 1 minuto e meio eu vou estar bem. Naquele minuto vai ser tenso. Vai ser. Mas eu sei que ele tem o fim, né? Então, também aquele ditado que a coragem não é a falta do medo. A coragem é você ir além mesmo com a existência do medo. Então, o que a gente precisa fazer para superar esse medo? É entender o máximo possível das variáveis que podem comprometer o meu desempenho e preparar-me para isso, né? Então, estar na escola, na universidade, preparar-me para aquilo que vem depois, é fazer um bom estágio, é entender o que acontece no campo. Eu vou para uma função nova, entender aquilo que está envolvido nessa função, tem a ver com a preparação. E ainda, não ter o medo de não saber, que esse talvez seja um grande desafio. E todos nós passamos, né? Recentemente, eu andei estudando um pouquinho sobre a síndrome do impostor. Já ouviu falar sobre isso, Inês? Vixe! Pode me descrever aí. Então, e esse é um negócio interessante porque a síndrome do impostor é algo que nós vivemos e tem a ver com não acreditar no seu potencial, nas suas habilidades. E eu lembro, lá pelos idos de 2008, talvez, eu estava numa reunião na empresa que eu trabalhava, na nossa equipe, um colega que eu tenho um respeito muito grande, porque ele foi um grande exemplo para mim, segue sendo um grande exemplo para mim. E ele virou para mim e falou assim: então, acredite mais em você. Né? Porque eu tenho o comportamento da síndrome do impostor. E quando a gente analisa a síndrome do impostor, analisa o comportamento, a gente entende o comportamento do Dunning-Kruger, né, que tem a ver a relação da experiência ao longo do tempo e com a tua atitude, a tua exposição ao risco, talvez, né, mostra que quanto menos experiência você tem, né, muitas vezes você se expõe mais ao risco pelo desconhecido, talvez, e a partir do momento que você vai entendendo as coisas, você tende a se expor de forma cautelosa, porque obviamente você já é experiente. Mas, ao mesmo tempo, a gente corre o risco de não querer se expor, ou ter medo de se expor por talvez não querer parecer ignorante, no sentido de ignorar aquele assunto, ou de não falar uma besteira, ou de não ter uma atitude ruim, ou de não cometer um erro, que também é outro ponto importante associado ao medo. E aí, quando a gente fala do erro, nós vivemos numa cultura em que o erro é ruim, né? O erro, normalmente, ele é penalizado.
Mas aí nós temos duas situações que vale a pena considerar sobre o erro. Que o erro ele pode ser fruto de uma tentativa de fazer algo novo, de fazer algo diferente, de tentar ir além daquilo que está acostumado ou sair do status quo, né? E esse erro ele vai acontecer, porque o erro faz parte do aprendizado. E aí você comentou do movimento escoteiro, né? Esse ano completa 30 anos de movimento escoteiro. E a metodologia que é trabalhada no movimento escoteiro é do aprender fazendo. E o aprender fazendo implica no erro. Eu vou fazer uma fogueira, ela não vai acender, ou eu vou me queimar, né? Mas é um ambiente controlado. E aí o estágio é importante para isso. Ter alguém que você confia, o teu orientador ou o teu mentor, em que você permite com que ele opine a respeito daquilo que você faz, é importante para você, ao cometer o erro, entenda o porquê cometeu este erro e possa ir além, né, melhorar. Agora, existe o erro por negligência, né? E esse erro realmente, esse tem que ser punido. Mas o erro por querer fazer algo novo, diferente, ele é parte do aprendizado. Eu lembro, Inês, que em casa eu tive um professor fantástico, meu pai sempre foi um autodidata, e ele estimulou muito a curiosidade, né, o querer descobrir coisas novas. E ele fala 7 idiomas, para você ter uma ideia, né? Não fala nenhum perfeito, mas ele fala, né? Ele tem coragem de se expor. Não tem medo de errar. Exatamente, né? Ele fala, se alguém quiser conversar comigo, eu sei falar assim, né? Se ele quiser me entender e quiser ter a comunicação, ela vai acontecer, né? E ele sempre gostou de ensinar, de ser professor, na sua simplicidade. Eu vejo que ele sabe falar para um diretor de uma empresa ou para o zelador da empresa. Ele sempre soube adequar o discurso ao público. E eu sempre procurei seguir, aprender com ele, aprender vendo, né? E eu sempre gostei de falar, mesmo sendo tímido, né? Pode não parecer, mas eu tenho uma timidez guardada em mim. E essa timidez gera um medo, e o desafiar o medo faz com que você rompa barreiras, né? E aí você vai criando mecanismos, comportamentos relacionados com o autoconhecimento que te permitem ir além. E quando eu comecei a fazer palestras, né, ou dar aulas, eu tinha duas atitudes. Uma, eu levava um gravador comigo. A gente é do tempo do MP3 player, né? Sim. De gravadorzinho, né? Eu guardava um gravador digital no meu bolso, né? E tinha na plateia alguém que eu confiava, que eu chamo do meu algoz, né, da palestra, que terminava a palestra, normalmente nós viajávamos lá, ou íamos para o hotel, voltávamos para a nossa origem, e ele ia descascando a palestra, falando assim, tudo que não foi legal. E aí, isso dói, né? Alguém que te fala aquilo que você não fez bem, mesmo você fazendo o teu melhor, isso dói. Mas entre você sentir a dor e entender que aquela pessoa está ali te ajudando a ir além, entender que eu estou aprendendo com essa observação, me permite ir além, né? Me permite preparar para situações futuras que vão me causar medo, né? No mestrado, na pós-graduação, no doutorado, a gente tem essa oportunidades com as práticas dos seminários, né? E eu tenho um carinho muito especial para o professor Geraldo Alberton, que é meu eterno orientador. E muitas vezes, fazendo seminário ou mesmo fazendo uma apresentação, ele aponta ali aquilo que não foi legal. E eu lembro uma vez que eu fui fazer uma palestra fora, em inglês, né, num evento global, e aí eu chamei o professor Geraldo para me fazer os comentários sobre a minha pré-palestra, a minha pré-apresentação. Eu sei que
fiz a apresentação e ele falou assim, Tom, eu acho que você tem que mudar tudo isso, né? E fez a apresentação. Nesse meio tempo, ele me deu um livro, né? O livro do Chris Anderson, que fala sobre o TED Talks, né? E ele falou assim, leia esse livro e depois vamos montar a palestra de novo. Eu li o livro, foi fantástico, e eu te confesso que eu recriei a apresentação todinha. E aí tive sucesso na apresentação, foi muito legal. Mas aí que está o ponto, né? A gente também tem dificuldade em aceitar a opinião de alguém que quer o nosso bem. Eu vejo isso com as minhas filhas, né? Que eu digo assim, aqui é o lugar de você errar, escuta teu pai, tua mãe, porque a gente quer o teu bem, né? Porque você pode aprender nesse ambiente controlado ou a vida vai te ensinar. E a dor lá fora é muito pior. Então, aí volta a história do estágio, né? E essa semana eu estava conversando com um gerente de uma agroindústria e ele comentou assim, Tom, eu dei um tempo nos estagiários, porque parece que o estagiário não quer mais aprender. Ele quer vir aqui fazer aquilo que ele acha que deve fazer. Aquilo foi um exemplo, né, do que aconteceu. Mas tem a ver com esse imediatismo que nós estamos vivendo de querer as coisas fáceis, né? Então, se a gente quer mudar, nós temos que querer mudar e aprender com aqueles que querem nos ensinar, né? Que nos proporcionam esse aprendizado, né? Essa oportunidade de aprendizado. Maravilha. Eu acho que eu aprendi muita coisa com a minha gestação. Uma das coisas que eu aprendi a fazer muito durante a maternidade e a gestação foi saber pedir ajuda. Porque eu tenho uma coisa que é muito forte de tentar dar conta de tudo, não digo, mas do máximo possível sozinha, né? E realmente, às vezes, as pessoas estão ao teu redor querendo te ajudar, muitas vezes, né? Você tem que aproveitar isso, né? Não se sentir sozinho sempre, né? Isso é importante também. E aí, Inês, você fala das pessoas quererem ajudar e muitas vezes também acontece de nós esperarmos a ajuda, mas na expectativa de que aquela pessoa está vendo que você precisa de ajuda e ela se manifeste. Mas a outra pessoa não necessariamente sabe que você quer a ajuda. E aí, então, o alinhamento de expectativas é fundamental nessa relação, né? O outro normalmente só vai se manifestar se souber que você quer que ele se manifeste. E aí o pedir ajuda, como você colocou, é fundamental, né? E para isso, o reconhecer que não tem problema você pedir ajuda é importante, né? E comunicar, né? O que você disse, né? Deixar que as pessoas saibam, olha, estou precisando, né? Eu acho que eu vou fazer um gancho de novo, que eu acho que essa também é uma das habilidades que a gente trabalha pouco dentro da academia no geral, né? De comunicação. A gente bota os alunos um atrás do outro, faz uma prova e não deixa às vezes o aluno expressar, né? Ou impede ou não cria oportunidades, né? Não é que você vai impedir, mas não cria lugares assim, para que eles comuniquem mais, para que eles troquem ideias, para que eles tenham um espaço de crítica, né? E geralmente a iniciação científica acaba promovendo isso, mas a iniciação científica não é obrigatória, né? Então, para alguns alunos, eles vão estar expostos, eles vão ter esse crescimento, outros talvez não, né? E comunicação é chave, né? Senão você precisa se comunicar todo o tempo. Inês, eu vejo que você é uma professora diferenciada, né? E a gente vê pelos alunos que passam por você, né? Que tiveram uma convivência, né? Que são diferenciados. É que eu tenho alunos bons. Então, Inês, você como professora se preocupa com como vão sair os teus alunos. Isso é ótimo. Só que, ao mesmo tempo, a gente vê que muitos jovens, né, que estão na universidade esperam que alguém pegue na sua mão e leve para fazer as coisas. Então, a iniciativa, a proatividade é algo que nós precisamos também, né? O mercado precisa, o mundo precisa de pessoas que sejam proativas, que não tenham o medo de errar, né? E que queiram avançar, se desenvolver, ir além, né?
O empreendedor é assim, né? O empreendedor é aquele que, apesar de todos os desafios, ele quer criar algo novo. Nós precisamos ser empreendedores, seja no período da universidade, seja no momento posterior, seja dentro de uma empresa ou seja dentro do seu negócio. Uhum. Essa é uma outra frase que me veio agora do Lovato me falando que a motivação ela vem de dentro, né? O ambiente ele pode estar ali para te ajudar a sentir mais motivado ou para ajudar que a tua intenção dê certo ali, né? De tentar mudar, de tentar melhorar. Mas parte de dentro, ninguém vai ali planta em ti a vontade de mudar de um dia para o outro, né? Até porque não é um processo fácil. Né? Imagine que você tem vários ingredientes para fazer um bolo delicioso, né? O bolo só vai sair se você misturar os ingredientes da forma correta, colocar no forno no tempo certo e tirá-lo, né? E fizer a decoração que você quiser. Mas os ingredientes estão ali, as oportunidades estão aí, né? Então, eu preciso querer aproveitar as oportunidades e fazer o meu esforço para que elas sejam efetivamente aproveitadas. Né? Os professores estão aí, as oportunidades de trabalho estão ali, eu tenho que ir lá e fazer o meu melhor, mas essa é a minha escolha. Uhum. Concordo contigo. E eu acho que uma coisa importante da gente discutir também, né? Eu fiz várias perguntas pensando aqui do meu lado, de onde eu acabo ficando mais e conhecendo mais, né? Desses medos, dessas dificuldades de quem está terminando a graduação, enfim, que está tentando entrar no mercado ou está recém entrando, né, no mercado de trabalho. Mas quem está dentro do mercado de trabalho, né? Já, assim, você, a gente também tem os medos do nosso dia a dia, né? A gente também tem esses desafios e como é importante a gente estar com a cabeça no lugar, né? Para a gente, o conhecimento técnico, tudo a gente vai usar todos os dias, várias vezes, inclusive no mesmo dia, mas a inteligência emocional, né? O saber dizer não, do saber que luta vale a pena lutar e que onde vale a pena investir a tua energia, né? Isso é tão fundamental, assim, e na minha muito humilde opinião, tem uma relação direta com a tua saúde mental, com a qualidade de vida que você leva, e inclusive com a saúde mental de quem está ao teu redor, né, de quem trabalha contigo, da tua equipe, acima ou abaixo de ti, né, quem convive contigo. A inteligência emocional que você comentou, né, tem sido cada vez mais exigida, né, por todas as condições que nós temos, pelos estímulos que acontecem, pela urgência das respostas, né? E a inteligência emocional ela também deve ser exercitada, né? E aí volta ao início da nossa conversa, da importância do autoconhecimento, né? A inteligência emocional tem a ver com entender quem eu sou, como eu reajo às situações que me surgem, né? Sejam as situações boas ou as situações ruins. Quando a nossa mãe falava assim, antes de você brigar com alguém, conte até 10, né? Tem a ver com a inteligência emocional. Essa fala simples tem a ver com o tempo necessário para você entender o fato e dar tempo para que você raciocine ainda por um tempo curto antes de ter a sua reação. Não é fácil, e até porque muito das nossas reações elas são decorrentes de um condicionamento que você teve ao longo da tua vida. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, a maturidade nos permite, e essa maturidade que tem a ver com as experiências vividas também, e o quanto você refletiu sobre as experiências vividas, ela te permite pensar sobre o que eu preciso mudar ou quais brigas eu vou lutar, né? Que as respostas merecem ser dadas. E ainda, Inês, eu vejo, e isso é um aprendizado recente que eu tive, né? É que existem duas situações sempre para você considerar, né? Em qualquer desafio que surge. Você tem situações que são controláveis, em que você é responsável e você pode agir. Existem aquelas situações que são incontroláveis, que por mais que você faça qualquer coisa, você não vai mudar, né?
Então, onde eu devo gastar meu tempo, minha dedicação, meu esforço? Eu vou dedicar-me àquilo que eu consigo controlar. É como uma pedra enorme que está na tua frente, no teu caminho. Você não vai conseguir tirar aquela rocha que está ali, mas você consegue buscar caminhos alternativos ou desenvolver uma técnica de escalada, né? Contornar aquela pedra, ou mesmo voltar para trás e buscar uma outra alternativa. Então, eu não posso sofrer por aquilo que eu não tenho controle, né? Eu tenho que dedicar o meu tempo para buscar alternativas, soluções para aquilo que está sob meu controle. E aí a gente vê muita gente gastando tempo e esforço naquilo que não pode ser mudado, seja por uma situação do passado, e aí as relações sofrem muito disso, né? E o passado não vai mudar, mas a história que eu escrevo daqui para frente, sim, eu consigo fazê-la melhor. É o que eu tenho controle. Então, isso é importante também, nessa decisão de para onde eu vou a partir de agora. E aí, de novo, eu que tenho lá meus 22 anos como veterinário, o mundo continua girando. E o que eu vou fazer nos próximos giros para me manter ativo neste meio, considerando uma gama de outros profissionais que estão vindo aí? Eu tenho que garantir minha empregabilidade, eu tenho que manter o interesse pelo meu trabalho, né? Ou eu tenho que ter certeza que a marca que eu quero deixar na minha história vai ser boa. E para isso eu tenho que estar me preparando, entendendo onde eu preciso evoluir, me desenvolver. Volta até para o planejamento, né, que a gente estava falando antes, para se conhecer, né, para saber onde são os pontos que a gente precisa trabalhar ali, né. E eu quero aproveitar para fazer um comentário que você falou da síndrome do impostor. Depois que me falaram esse nome, que eu comecei a ler sobre ele, tipo a descrição da minha pessoa, né? E quando você disse que você é uma pessoa tímida e falou é muito interessante quando a imagem que a gente tem de uma pessoa e a imagem e os problemas que a pessoa tem, né? As dificuldades que a pessoa tem. Eu nunca imaginei que você fosse uma pessoa tímida, por exemplo. Porque eu te vejo dando uma palestra com o melhor desempenho do mundo, né? Mas é isso, quanto a pessoa já lutou para chegar naquele ponto, né? Quanto ela já se expôs, né? Quanto ela já trabalhou as dificuldades que a gente esconde no bolso ali na hora de falar em público. E aí volta a preparação que você falou e a experiência, né? A gente falou de fazer um bolo. Um bom cozinheiro, ele só é um bom cozinheiro porque queimou a carne e entendeu aquilo ali e foi melhorando. Um bom cirurgião, ele só é um bom cirurgião porque ele praticou várias vezes o procedimento. Assim como um bom orador, ele vai ser um bom orador se praticar a oratória, né? Então, de novo, não existem atalhos, né? Existe o desenvolvimento ao longo do tempo, com dedicação e esforço, né? Minha filha mais nova, com seus 13 anos, a gente tem uma disputa doméstica de quem lê mais livros ao longo do ano, né? Ano passado, a minha filha mais nova, ela leu 28 livros, né? E assim, não são livrinhos, né? Tem livros aí de 600, 900 páginas. E é impressionante. E quando a gente pensa assim, nossa, esse livro é grosso, né? Mas para você terminar o livro, você precisa começar pela primeira palavra, né? Então, cada esforço que você faz cada dia vai te permitir chegar àquele objetivo que você planejou, como você bem colocou, né, Inês? Eu gosto muito das experiências vividas no grupo escoteiro, no movimento escoteiro, e eu lembro que lá pelos idos de 2000, no ano 2000 por aí, um pouquinho antes talvez, o chefe Daniel de Ponta Grossa, do grupo escoteiro Princesa dos Campos na época, o chefe Daniel, ele falava assim, para eu saber para onde vou, primeiro eu preciso saber de onde eu vim e onde eu estou, né? Então, entender as experiências passadas, os erros, os acertos,
que me fizeram estar onde eu estou são fundamentais. E se eu quero chegar em algum lugar, essas experiências vão me permitir ter conhecimento para traçar o melhor caminho, a melhor estratégia para chegar nesse novo objetivo, né? E aí a preparação é fundamental, né? Então eu quero, eu quero daqui a 10 anos ter tal objetivo. O que eu preciso fazer para alcançá-lo, né? São degraus que precisam ser percorridos, né? E aí o planejamento é fundamental. E mais do que isso, eu lembro do meu professor de estratégia num dos MBAs que eu fiz, ele falava que a execução é o cemitério dos estrategistas. Porque muitas vezes a gente gasta muito tempo planejando e aí a gente deixa de realizar. E aí o Márcio Gonçalves, ele fala, né, que o feito é melhor do que o perfeito. Para mim, isso é um aprendizado, é uma lição, porque muitas vezes eu fico preocupado com um detalhezinho, e aí deixo de executar efetivamente. Então, executar a atitude é o que vai fazer o plano acontecer de fato. As metas que sejam possíveis de serem medidas, né? Que aí você sabe se realmente cumpriu ela ou não, né? Que você vai lá e faz o check. Se você deixa uma meta aberta, né? Uma meta para melhorar, sei lá, alguma habilidade, né? Mas o que exatamente que tu quer melhorar, quando exatamente e né? Como é que se mede essa melhora? Isso é importante de ter lá junto também. Muito legal. Então eu ficaria aqui conversando contigo, mas não sei, 1 hora, mas eu não sei se as pessoas vão... Vai ficar um pouquinho longo o nosso podcast. E eu vou, então, infelizmente, trocar um pouquinho do assunto, mas também é um assunto muito positivo, né? Que é o encontro da Abraves, o encontro regional da Abraves do Paraná, e que tem uma parte muito importante do programa, né? Focando nisso, focando nas pessoas, nas habilidades, né? Nas carreiras. Muito bacana. Sim. Mesmo a programação, assim. Eu queria te perguntar como é que está a organização, como é que estão as expectativas para esse evento. Inês, essa é a 16ª edição deste evento, né, que é o Encontro Regional. E eu tenho a satisfação de fazer parte de um grupo ímpar, né, de pessoas que realmente vestem a camisa da Abraves para realizar um evento voltado para as demandas do nosso meio, né? Então, este evento, que originalmente teria 2 dias, ele ganhou mais um meio-dia, né? Então, o evento vai acontecer 15, 16 e 17 de março. No dia 15 é um pré-evento que foi desenhado para atender às demandas da suinocultura local, do Paraná, né? Em que nós vamos discutir o desafio do Seneca vírus. Então, um dia inteiro, aliás, meio-dia dedicado, uma tarde dedicada ao Seneca vírus. O segundo dia, que é o primeiro, é o dia principal, né, o dia do evento, propriamente dito, né, o dia 17, nós desenhamos também esse evento com base numa preocupação do setor com relação às doenças exóticas, e aí a gente está vendo o desafio da peste suína africana, a gente sabe que tem a peste suína clássica no norte, que é um desafio, mas a gente pode considerar tudo que não tem aqui que pode nos preocupar e causar um grande transtorno. Uma preocupação que nós temos é o desafio de dar destino aos animais mortos, né, que não existe a legislação, ela é conflitante, então vai ser uma discussão com diferentes frentes, seja legais ou técnicas. E o terceiro dia, que é o dia 17, né? Então era 16, 15, 16 e 17. No dia 17, nós vamos focar em um outro desafio, que é o que a gente está conversando aqui, né? Que nós vamos falar sobre as pessoas, que também é uma preocupação que nós temos, que o setor tem, que é o desenvolvimento pessoal. Então, e esse dia em especial, ele se presta para a sociedade toda, né? Porque
por mais que seja um evento voltado para a suinocultura, nós vamos falar de pessoas, né, que é o elemento principal dentro da nossa realidade. Então, nós vamos discutir desde a importância do novo profissional que chega no mercado, nós vamos falar da autotransformação, da importância de transformar-se, nós vamos discutir as ferramentas da qualidade aplicadas no desenvolvimento dos negócios, de como trabalhar em equipe, como mostrar a importância das pessoas na aplicação destas técnicas e como isso impacta no resultado econômico de uma empresa. Nós vamos ter uma participação internacional em que nós vamos discutir a importância de deixar uma boa marca ao longo da sua história. Depois nós vamos falar sobre não existem limites se você quer realizar efetivamente, né? Então, superação dos medos e das dificuldades. Vamos falar de propósito e vamos discutir também a importância da gestão financeira da sua vida pessoal, da gestão das finanças pessoais. Então, vai ser um apanhado bastante amplo de discussões que passam pelo aspecto técnico e pelo aspecto pessoal também. Que é o completo, né? A gente não desgruda assim um do outro, né? A pessoa, como ela está financeiramente, como está a relação dela com a família, tudo tá influenciando em como ela é como profissional dentro da empresa, no dia a dia. É muito legal ter isso dentro de um programa só, né? Porque mostra também como a gente é. Fala pouco. A gente fala pouco sobre, ainda fala muito pouco. E a gente tem claro, muito claro isso na nossa regional da Braves Paraná, de que as pessoas precisam ser valorizadas no sentido de precisamos pensar mais em nós, né, no nosso desenvolvimento. E aí, entre o dia 16 e o dia 17, pensando nessa valorização, nós temos um momento happy hour. Né? Então, que é tradicional também. Então, é um momento de descontração. E nesse momento em que, felizmente, nós podemos reunir as pessoas novamente, nós estamos preparando algo muito especial num lugar característico para o nosso meio, que é no espaço da Pork Beer, que é uma cervejaria em Toledo, um lugar bastante amplo, aberto, em que a gente pode confraternizar. Então, vai ser nós vamos juntar tudo que tem de legal, né? A aplicação, o conhecimento técnico, confraternizar e cuidar das pessoas. Maravilha. E tá junto, né? Coisa que a gente tem sentido bastante falta, né? A gente comenta muito do emocional, de saúde mental, enfim, como isso está fazendo falta para a gente, ainda mais brasileiro, né? Que gosta de estar perto, gosta de estar junto. Abraçar, né? E assim, ou dar um soquinho, pelo menos, né? Realmente vai ser ótimo. E a gente até estava comentando antes, né? A gente trabalha tanto e quanto mais você gosta do que você faz, mais tu trabalha, mais tu dedica teu tempo, né? No trabalho, nas atividades, enfim, da suinocultura, por exemplo, que a gente acaba tendo muito amigo dentro da suinocultura também, né? Como esses eventos são legais para a gente se rever, assim, né? Porque você troca uma mensagem, você conversa no telefone, mas tá junto de novo, né? Encontrar as pessoas que cada uma com a sua agenda super concorrida ali, mas naquele momento todo mundo junto, podendo confraternizar e se rever. Como isso é bom. E pensando nisso, Inês, nós mudamos o lugar, né, do evento, né? E até por conta das medidas necessárias de distanciamento, né? Então, nós estamos indo para o Teatro Municipal em Toledo, que é um espaço que comporta 1.000 pessoas. Obviamente que nós não vamos colocar as 1.000 pessoas lá dentro, então a nossa expectativa é ter entre 400 e 500 pessoas ali dentro, que vai ser muito bom voltar a trazer todo mundo para esse mesmo local, né? Encontrar todo mundo, a poder abraçar, conversar olho no olho. Isso vai ser fantástico, né? Realmente a gente está sentindo falta disso. A tecnologia ajuda muito, mas tem coisas que ela ainda não faz pela gente, né? Tem coisas que ela ainda não conseguiu substituir. Acho que essa do contato, né, com todo
com todas as medidas os de devidos segurança, mas cuidados, de estar junto, né? Isso vai fazer muito bem, com certeza. Então, 15 para evento, 16, 17 de março, o evento propriamente dito, Toledo. Exatamente. Cidade muito bonita, vale a pena ir. É o 16º Encontro Regional da Abraves Paraná. 15 de março é o pré-evento, 16 e 17 o evento propriamente dito, e entre 16 e 17 de março nós temos o nosso encontro, o nosso happy hour tradicional da Abraves Paraná. Muito bem, espaço reservado na agenda. Sem dúvida. Excelente, e aí, Inês, só para lembrar, o tema deste evento é Superando Desafios. Né? Então, realmente nós estamos vivendo este momento. Opa, mais atual impossível. Excelente, Tom. Eu só posso te agradecer aqui pela conversa, pelas dicas para mim. Eu comentei contigo antes que eu ia fazer perguntas, ia ser uma consultoria. e por abrir o espaço para compartilhar. Não é todo mundo... Muita gente sabe muita coisa, mas não é todo mundo que quer compartilhar, que tem essa disposição que tu tem. Então obrigada mesmo por reservar esse espaço, dividir com a gente. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês. Sempre um público especial, né, participando, e eu estou à disposição. Né? Não adianta nós termos experiências, conhecimentos, se a gente não pode compartilhar e trocar. Né? Quando a gente consegue ter essa oportunidade de compartilhar, todos aprendemos mais, né? E aqui a soma de 1 mais 1 é sempre maior que 2 nessa oportunidade. Exato, exatamente. Talvez seja uma das coisas mais bonitas da vida, na verdade, né? Passar por aqui deixando uma marca de compartilhamento também. Muito obrigada, Tom, de verdade. E aí, com isso, a gente encerra mais um episódio, né? Cheio de compartilhamentos, né? Vou repetir a palavra, né? Cheio de experiências divididas, com certeza cheio de anotações para a gente pensar também durante as próximas semanas. Aí já dá para ir planejando algumas mudanças. Muito obrigada, Tom. Até mais. Valeu, pessoal. Até mais.